Em 2002, cara, aí a vida muda. Foi um divisor de água essa minha saída do Atlético, essa minha passagem pela Portuguesa de São Caetano. E em ano de 2002 eu acabo de estourar de vez. Onde eu faço 17 gols dentro do Campeonato Brasileiro, né? Um lateral ala, né, na verdade. Eu lembro que o Marcos cruzava da esquerda e já estava na área finalizando. Porque o sistema 3-5-2 permite isso, né, Sérgio? Quando você joga como ala, né, você pode fechar para finalizar. Eu estava na fase boa, tudo que eu chutava entrava, era falta. Então eu aproveitava esse momento, né? E Então, tem hora que é isso mesmo, né? A bola bate na canela e vai pro gol, né? Tá iluminado. Centroavante você vê, cara. Bate, rebate, bate nele e entra e faz gol. E aí é onde eu finalizo o meu campeonato brasileiro e aí vinha o interesse da Roma. Eu lembro que eu recebi um fax do Chelsea. O Chelsea não era a potência Não era que é hoje. do Abramovich, né? Que eu te falei alguns bons anos atrás. E naquela época só se falava em campeonato italiano. Naquela época você ligava a TV, era A Série A. Série A, você via Milan, Juventus, Roma, Inter de Milão e só cheio de brasileiro. Eu lembro que o narrador era aquele Silvio Luiz. Silvio Luiz. Olha do lance. Então, assim, me marcou. Eu falei, caramba. E naquela oportunidade eu tive um empresário que era o alemão, que jogou no Napoli. O alemão, o volante, da né? seleção brasileira. E aí acertamos com a Roma. Aí eu acerto com a Roma e vou pra Roma. E chegou lá, já tinha brasileiro lá? Tinha o Emerson, Lima. Emerson, volante, o que fraturou a cravo. Que era pra ser o capitão do Penta. Do Penta, exatamente. Foi participar do rachão e acabou machucado. As fatalidades da vida. Foi. E aí, tinha ele, tinha o Lima, quando eu cheguei. E quem que era o técnico? Capello. Cara, um general, cara fechadaço. E foi ele que chegou lá e já começou a te falar, opa, aqui o Itália é outro esquema, Mancini, aqui o seu Mantini, que vai meter gol até. Mais ou menos isso. Mas só que antes da minha ida pra Roma, eu passo 4 meses no Veneza. Porque o Cafu, eu fui para substituir o Cafu, e ele ainda estava com a Roma. O contrato deles finalizava no meio da temporada da Europa, né? Porque ela é meio ano, né? Aqui é janeiro e é dezembro. Fui, assino com a Roma, o contrato de 5 anos. E passa meio... E a Roma fala assim, ó, vamos te emprestar para Veneza. Pra você ir rodando. Pra você ganhar casca, pra você entender a língua, entender o futebol. Apesar que eu fui pra Série B, você jogava bola assim, Sérgio. Só chutão. Mas imagina você já ir para substituir o Cafu. Talvez um dos maiores, mais consagrados laterais não tinha sido Penta. Ah, não tinha sido Penta já. Tinha acabado de ser Penta, verdade. Tá Julho de 2002. E eu falei assim, nossa. Responsabilidade. Tô indo pra Roma novo, 20 anos, dava novo. Substituir o Cafu, cara. O cara ganhou tudo. Como é que vai ser a situação? Vambora. Aí chego em Veneza, saio do Brasil em janeiro, 35 graus. Chego em Veneza, -2. Porque Veneza Ainda mais morando em Veneza, com uma cidadezinha diferente. Frio norte da Itália, cara. Falei, nossa, eu fui morar num hotelzinho... Lá falar um agriturismo, tinha um hotel fazendinha, sabe, sozinho. A minha sorte, que a tia minha morava em Treviso, que é do lado. Eu fui ficando com ela. E você já começou a estudar italiano aí? Aí eu comecei a aprender o italiano, né? Não fiz aula, fiz nada, eu fui aprender italiano assim, na rua, véio, porque eu sou muito curioso. O que é isso aqui? Aí o cara fala bicchiere. Eu falo, não, bicchiere. O que é isso aqui? Um prato? Não, como é que fala em italiano? Piatto. Aí foi se virando. Você vai indo, cara. E o italiano é uma língua assim, latina. Acessível, né? E você consegue. Qualquer língua, assim, é mais fácil você ouvir, entender do que falar. E como ela é muito acessível, uma língua latina, você vai. Foi 3 meses já comecei a falar. Já tava falando, já comunicava legal, sabe? E aí foi indo, cara. Eu lembro que tive um problema com o técnico lá, cara. Porque... Do Veneza, não o Capello. Não. Aí é porque eu tava fazendo um joguinho, cara, e a bola, o cara lança a bola, eu correndo pra frente, ele lança pra trás. E eu vou e domino a bola com a parte externa do pé. Senão a bola ia sair. Cara, quando eu domino a bola, perfeito, domino sensacional, e vai a pita. Aqui na Itália não pode fazer isso não. Eu falei, como pode fazer isso, cara? Tá errado, tem categoria, né? Você tá louco, irmão? Que você falou? Como não falava bem italiano, eu falei, não, ok, vai bem, né? Ok. Aí eu não joguei com ele. Aí quando ele me colocou em 3 jogos, fiz 3 gols. Aí beleza. Resumindo, vou embora do Veneza. Uma adaptação profissionalmente não foi legal, mas pra minha adaptação pessoal no país... No fim das contas valeu, foi né? excelente. Porque você sai do Veneza e vai pra uma Roma. Aí eu chego lá, Capello. Por que você não jogou no Veneza? Olha, mister, ó. Tive um problema com o treinador não gostava de mim, aquela coisa. Dominei a bola do jeito que ele não gostou. Aí eu fui contar esse caso pra ele, né? Tá bem, amanhã a gente parte pra Austrália, pra cidade que chamava Irding, na Austrália, que é pertinho, faz ali a... Áustria. Pra Áustria. Sérgio, primeiro treino, cara, bem demais, segundo bem demais. Cara, me colocou de titular o ano todo, não tirava um jogo. Eu fui homem de confiança dele. Aí eu lembro que eu chego em Roma, desconhecido, faço 8 gols no campeonato italiano, primeiro ano meu.
e faço umas 25 assistências. Mas na hora ele já te jogou pro meio? Ou mesmo esquema 3-5-2, aí ele falou, te soltando? Não, eu jogava no 4-4-2. Eu falei assim, ó, eu vou jogar você, Panucci, que joga lateral direito, e você na segunda linha como ponta direita. Então ele já te colocou direto lá. Eu falei assim, ó, você vai de ponta direita, vi você jogar no Atlético Mineiro, no Veneza pouco, mas suas características é mais ofensiva. E aí, cara, o negócio foi andando, dando certo, e eu me destacando. E enfim, e aí... E nesse time o Emerson já jogava, quem mais de estrela tinha lá no time? Tinha um Totti, tinha... pegou o Totti um tempo lá então? Joguei o Totti 7 anos. Verdade que ele jogou a vida toda lá, né? A vida toda, Ele teve muita oportunidade para sair Real Madrid, Manchester United. Não quis. É que ele é romanista, né? Então, não quer. Ele é uma bandeira hoje na Itália, né? E aí, cara, tinha o Cassano também, que era Foi seleção também. Foi seleção, bom partido. O Walter Samuel, o Panucci... Zagueirão durão argentino, né? Muito bom jogador. Tinha o Chivu, que é o Chivu, enfim, o romeno. Tinha o De Rossi, Daniele De Rossi, que hoje é técnico da Roma, jogou na seleção italiana. Pizarro, que era um jogador chileno. Tadei, que começou a carreira dele. Goleiro? Não, ponta esquerda. Quem que era? Quem foi? Doni veio depois. Doni veio do Tadei. O Tadei veio... Não, o Doni veio antes que o Tadei. Primeiro o Doni, depois o Tadei. Depois chegou o Juan. O Cicinho, quando jogava no Real Madrid. Aí você já começou a receber os brasileiros todos, já foi? O Emerson tinha ido pra Juventus, né? E aí eu fui... O seu primeiro título vem em 2006, 2006, né? Fui campeão da Copa Itália e da Supercopa Italiana. E no ano que a Itália foi campeã do mundo ainda, né? Foi. E aquele ano ali, aí depois veio o Luciano Spalletti, que pra mim foi o melhor técnico que eu tive. E você naturalizou quando? Naturalizei desde quando eu fui. Eu nasci em 2002. O Campeonato Brasileiro rolando, em paralelo a isso, eu tirando minha cidadania. Já tinha entrevista que resolveu a documentação? Resolvi tudo, cheguei lá italiano, cara. Porque na nossa época eram somente 3 que podiam jogar. Hoje aumentou um pouco mais, né? Hoje é 5. 5. Não sei o número exato não, mas aumentou. E aí as coisas foram acontecendo. Aí... Acho que antes um pouco disso eu pulei, que eu esqueci. Nessa primeira temporada sua excelente antes do título, você vem seleção brasileira também com constância e ganha uma Copa América. Eu ganhei a Copa América, aquela oportunidade... Mas a seleção pra mim, ela me atrapalhou um pouco essa questão, o seguinte, Sérgio, que eu jogava na Roma como ponta, e a seleção me colocada como lateral. Aí eu tinha o Michael, meu irmão, meu amigão, cara. O Michael voava, né? Eu lembro que a Copa América... É um monstro também, né, pra jogar. E aquela Copa América que nós fomos campeões, a primeira fase eu jogo titular todas, na altitude, cara. Parece que meu pulmão tava furado, cara. Jogar altitude é complicado demais. E aí, cara, passamos a próxima fase, o Parreira me tira e bota ele pra titular, e aí a gente consegue campeão da Copa América, naquele famoso gol do Adriano, né? Com o Diego Cruz, que ele dá uma puxetinha assim e bate com a esquerda, e depois a gente ganha nos pênaltis. E aí... Que era no finalzinho o gol? Finalzinho. Né? Fez gol, assim, uns 9. Esse eu sei que tava jogando ou o Michael, não? O Mike tava jogando, tava no banco de jogo. E aí, cara, a gente consegue o título da Copa América, né? Que foi um título, assim, espetacular. Porque quando você ganha a Copa América, ainda mais representando a seleção brasileira, cara, foi boa. Depois eu fui em outras convocações de eliminatórias, enfim. Essa aí foi com Parreira e Zagallo na época. E aí eu vou pra... Aí acaba a minha passagem na Roma. Aí chega a Inter de Milão. Direto da Roma pra Inter de Milão. Mas antes de ir pra Inter de Milão, eu trabalhei com o Luciano Spalletti, que eu tava falando anteriormente. Que foi o melhor técnico que você teve. Disparado. O cara te ensina futebol, o cara entende futebol, o cara te orienta futebol, o cara te pega no seu braço, te explica movimento. Você já entrava em campo. Então, tinha um time que jogava a memória, assim. A gente sabia como. O Totti sabia o movimento que eu fazia, eu sabia quando ele se posicionava com o corpo, se ele dava a bola de primeira, se ele girava, dar com a esquerda. Isso que é legal, cara. Isso que. Essa mensagem que o treinador passou pra gente, que foi uma mensagem assim sensacional, cara. Que o time era completamente entrosado. E tinha essa característica de ficarem muitos jogadores, né? Deve ter sido o quê? Uns 4, 5, 6, talvez, que vocês ficaram esse tempo todo jogando junto? Deu estudo? Foi. A manutenção do time era 80%, e facilitou muito, né? Claro. Além da bravura do cara, além do conhecimento do treinador, ele também deixava um time redondinho, o time era bom demais. E foi uma das melhores épocas da Roma, sabe? Isso aí ajuda, característica interessante. Aqui, a gente entrevistou outro dia aqui o David, né? E ele contando a história que ele ia jogar com o Alex, já sabia onde que o outro ia, o que o outro ia fazer, porque é muito tempo junto, né? Exato, isso facilita demais, Sérgio. Facilita muito, você jogava na linha de ataque com o Totti ainda? Isso, ele pra mim foi um dos melhores jogadores que jogava de primeira, cara. Então pra mim, só me dava bola no espaço, eu como tinha muita velocidade, muita força, então facilitava muito. E como a linha adversária jogava muito adiantada, né? Então gerava muito espaço nas costas aí.
o time treinado, a qualidade técnica dele, então facilitava muito o nosso trabalho. E esse primeiro título lá parou a cidade? Parou. Eu lembro que nós fizemos também uma sequência de 13 jogos sem perder, aí perdemos a invencibilidade para a Inter de Milão. Eram 13 vitórias consecutivas, aí empatamos em casa com a Inter de Milão no finalzinho, gol do Materazzi. Mas sim, foram momentos assim, maravilhosos que em Roma estive, né? Eu ainda tenho casa lá, vou lá, eu mantenho uma ligação muito forte com a Itália, que foi um país que me deu muito, né, cara? Eu acho que é gratidão realmente, um país maravilhoso, a culinária lá. Da forma como você foi acolhido, porque você ainda 3 equipes, né? Porque aí você sai de lá Inter de Milão. Isso. Aí já vem a rivalidade Roma-Milão igual São Paulo-Rio, né? Já deve ter sido o primeiro baque, né? Exatamente. Pô, o cara tá vindo de Roma. Mas eu saio da Roma, Sérgio, porque a Roma tava precisando de dinheiro, cara. Tinha que fazer negócio. Era pra ter saído uns 3 anos antes, pro Juventus, queria. Acho que foi 13, 14 milhões de euros, né? Na época foi uma negociação alta. Na época foram 17 milhões de euros. 17 milhões de euros. Foram 17 milhões de euros. É um valor, assim, totalmente diferente de hoje, né? Eu costumo dizer... 17 milhões para aquela 2006, 2007, você tá doido. Não, mas o euro naquela época tava 2 e pouquinho, não tava valor alto, não. Mas era muito dinheiro. É um valor considerável. Era um valor considerável. Mas assim, eu falo o seguinte... Por tantos atletas que saem hoje por 100 milhões. Tá. É outro patamar. Entendeu? Então, assim, eu costumo até brincar com alguns amigos. Rapaz, se eu estiver jogando bola hoje, na época que eu jogava, tava valendo 200 milhões. Hoje você vê um cara, dá 2 chutinhos no Campeonato Brasileiro. Fora o salário, né? Tudo muda, né? Eu falei, o cara dá um chutinho lá hoje, já ganhava lá 10 milhões por ano. E o passe dele é 200 milhões. Eu falei, que é isso? Então a gente fica brincando com meus amigos. Aí eu vou pra Inter. E lá eu encontro o José Mourinho. Aí eu trabalhei junto com ele. 2008. 2008. Então é o time pré-campeão da Tríplice Coroa, né? Não, aí depois, que foi 2010. 2010, exatamente. 2010. Aí eu chego em 2008, primeiro ano meu muito bom, jogo com o José Mourinho, né? Um ótimo treinador também. É um treinador mais mental, sabe? Porque eu costumo dizer que o Luciano Spalletti, de organização de time, ele é bem melhor. Então o time propunha mais jogo, o time tinha mais jogo, criava mais oportunidades. Mais técnico, mais tático. E você acha que o Mourinho é um cara mais incentivador, gestor de gente? Muito. Tem aquele playbook do Netflix com o Mourinho que é realmente sensacional, você vê a forma que ele penetra, né? Cara, eu tive um episódio com ele, fomos jogar contra o Panathinaikos. Inclusive até o Gilberto Silva jogava pelo Panathinaikos. Tinha um Souza atacante jogando no Flamengo. Souza que foi artilheiro do campeonato uma vez, um careca alto. Jogou no Flamengo, jogou no, se eu não me engano, no Vasco. E aí, cara, nós fomos jogar esse jogo lá em Atenas. E o jogo começa, cara. Aí eu lembro que o ataque era eu, Ibrahimovic e o Adriano Imperador. Sérgio, nesse jogo, cara, eu tava jogando bem demais, cara. Eu fiz o gol, eu fiz um e o Adriano fez outro. Ganhamos 2-0. Eu faço 1-0 no primeiro tempo. Aí eu volto pro intervalo, cara. Achando que tava bem, né? Tô sentado no banco, lá no banco do vestiário, descansando, arrumando a chuteira, tomando água. Ele vira pra mim, você tá jogando nada. Do nada. Falei, que é isso? Eu fiquei calado. Falei, você não tá jogando nada, você precisa jogar mais bola, cara. Tá na preguiça desse jeito, cara. E eu, na minha cabeça, assim, eu tava bem, pra caramba, mas eu tava bem, cara. Eu falei assim, nossa, que português, filha da mãe. Por dentro, né? Olhei pra ele assim e falei, filha da mãe. Aí eu volto pro segundo tempo, cara, eu faço 3 vezes melhor, cara. Aí depois eu falei assim, era isso que eu queria de você. Mexeu com você, quer dizer, você podia dar mais. Você achou que você tava bem, mas você podia dar mais. Ele tinha essa estratégia, sabe? Eu lembro uma vez que ele foi participar de um programa... Pós dos jogos tem aquelas entrevistas, né, de treinadores, né? Pós-partida. E aí o nosso assessor de imprensa, ele sai do vestiário e tá vindo pra sala pra dar entrevista. Aí fala assim, e o assessor andando do lado dele, olha pro assessor e fala assim, mas o que você tá fazendo aqui? Não, tô te acompanhando na sala. O caminho é o seu onde é. Eu quero que você pare o seguinte, lá no San Siro tem uma área que é cheia de televisões. Então você vê todos os treinadores que falam pós-jogo. Uhum. Ele fala assim, vai na sala, fica ouvindo tudo aquilo que eles estão falando. Eu quero entender que eles pensam de futebol, o que eles pensam da rodada, enfim. E eu vou sozinho dar essa entrevista. Ou seja, é um cara que preocupa, além de estar ali dando entrevista, dando satisfação, falando sobre tática, sobre o time, ele também preocupa com os outros, sabe? Assim, então é um cara muito estratégico dessa E as tiradas dele eram ótimas, né? Esse próprio playbook, o jornalista perguntava pra ele, fala, procura no Google, né? Você quer falar de tática, você vai discutir comigo? Teve uma outra também com um cara que era um entrevistador, muito famoso na Itália, que ele fez um livro. Esse livro dele foi desastre, não vendeu nada. E ele gosta de fazer piadinha. Ele convidou o Mourinho. Aí ele foi, Mourinho sentou, apresentando o programa ao vivo, boa noite, tudo bem? Boa noite. Prazer, não sei o que. Aí o cara fez uma piadinha com ele. Ele falou assim, presta atenção, eu sei que o livro que você fez não vendeu nada não, tá? Ou seja,
ele já sabia Já da vida. desarmou o cara. Ele já sabia da vida do cara. Então o cara depara com o cara, poxa, mas peraí, eu tô falando com um cara que conhece a minha vida, então não posso brincar com o cara. Então o Mourinho tem isso. Ele é um cara que estuda muito, qualquer lugar que ele vai, qualquer pessoa que ele conversa, ele sabe da pessoa. Te contar um caso curioso, que eu acho que eu nunca revelei isso assim no meio do futebol, mas que eu acho interessante, Copa do Brasil 2014, Copa do Mundo. Eu tava almoçando aqui no Pátio Savassi, aqui perto do nosso estúdio aqui da Rede 98, e o Mourinho veio assistir alguns jogos, eu vi ele numa mesa, numa outra mesa, tava Toninho Cerezo. Eu vi o Mourinho levantar, ir lá no Toninho Cerezo e encher ele de elogio. Ficava todo mundo olhando assim, porque o Mourinho tinha acabado de vir do auge, o Cerezo já tinha aposentado há um tempo, mas o Cerezo, pô, ídolo, obviamente mundial, muito mais do Atlético, mas do Cruzeiro e mundial, da seleção do São Paulo, campeão mundial. Mas você vê a humildade de um cara, um técnico no auge, né, levantar e ir lá dar um abraço, cumprimentar um jogador que já tinha se aposentado, talvez, sei lá, 10 isso 15 anos antes. Ele